Boa noite, meus irmãos, tudo bom? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos mais uma vez, pela graça de Deus, aqui ao vivo. Agora pudemos, voltar a fazer a live com o irmão Alex. Graças a Deus. Semana passada tivemos alguns problemas e hoje, graças ao Senhor bom Deus, a gente está aqui de volta com as nossas lives. Que seja uma bênção para cada um de vocês. Espero em Deus que cada um daqueles que venham estar acompanhando estejam bem e que essa live de hoje, a gente vai estar continuando o assunto sobre as 3 mensagens angélicas, né? Que essa live de hoje seja uma bênção para cada um, que esse assunto possa nos ajudar a nos aproximar cada vez mais de Deus e da sua palavra e nos preparar para o breve retorno do Senhor Jesus Cristo, né? Que seja para a honra e glória do Senhor. Mas esse momento aqui com o irmão Alex, que o Senhor possa estar usando ele e todos aqueles que venham assistir tanto ao vivo aqui quanto depois possam estar compartilhando, né? Aproveitem, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem com outros, porque isso nos ajuda, né? Nos fortalece para que a gente possa continuar, né? Então eu vou estar passando aqui, aliás, vou estar ativando aqui a câmera do irmão Alex para a gente já poder ir começando já o assunto com ele. Boa noite, irmão Alex. Graça e paz. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma honra tê-lo aqui novamente, né? Podemos voltar aqui para continuar o assunto. Deus nos agraciou de estarmos aqui mais uma vez juntos para honrar e glorificar Amém. o nome dele através da mensagem, né? Amém. Então, espero em Deus que vocês estejam bem, o irmão Alex e sua família, que Deus possa estar lhe usando mais essa vez. Amém. E queria agora que a gente fizesse uma oração para que possamos começar o estudo. Queria pedir que o irmão pudesse estar orando para a gente começar o assunto, por gentileza. Amém. Vamos orar. Santo e amado Deus, que estás nos céus, mas também habita com os contritos e abatidos de coração. Que o Senhor venha, através do seu Espírito Santo, nos ensinar a verdade, para que possamos então reconhecer a nossa necessidade do Senhor e também a nossa missão nessa terra. Pai, guarda-nos do mal e de todas as influências malignas, que somente a verdade seja exaltada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Irmão, vou deixar agora com você. Vou me ocultar aqui. Você pode ficar à vontade aí para transmitir a mensagem e ser usado por Deus, viu? Vou aqui abrir o PowerPoint. Sim. E vou me ocultar aqui. Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão. Então, uma boa noite a todos. E estou aqui com a minha palavra, a minha espada. Recomendo a todos que tenham as suas Bíblias em mãos, abertas. E nós vamos ler a segunda mensagem, que diz assim: E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Então, finalmente nós chegamos aqui
iniciaremos então a segunda mensagem na sua forma histórica. Depois que a gente terminar todo o assunto, a terceira mensagem virá e também tivemos um probleminha aqui com, acredito que é a internet do irmão Alex. Então, peço que aguardem um pouco para que ele possa estar retornando e a gente possa dar início. Hoje a internet está um pouco complicada, mas o irmão Alex já está retornando. sim. Acho que a Graças a internet Deus, caiu, não é, irmão? consegui voltar. Eu vou colocar aqui de novo o slide, então. Pode pôr aí, que Pode, irmão. eu acrescento lá. Pronto, vou me Ah, ocultar sim. aqui mais uma vez, viu? Que Deus ajude para que dê tudo certo. Amém. Graças a Deus que voltou, né? Então, como eu estava dizendo, agora a gente está vendo a questão histórica das mensagens para que a gente possa entender elas. Então, vamos entrar aqui na segunda. A gente já leu o verso bíblico. Aqui para mim está parecendo um pouco cortado o comecinho, mas não vai impedir de a gente ler. O interessante da segunda mensagem é que ela tem um cumprimento de uma parábola de Jesus. E a gente vai ver essa parábola. Essa parábola é no livro de Mateus, capítulo 25. Depois que fala ali das virgens, vai dizer assim: verso 16. Então ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A gente viu aqui esses textos que ele vai ter uma aplicação primária e também uma aplicação secundária. Mas a aplicação secundária é o foco que nós queremos dar, que eu quero dar, porque ele tem total relação com o que a gente está estudando. Vamos ver aqui. Vamos então à aplicação primária. Pela grande ceia.
como nós lemos aqui, né? Verso 16, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então, pela grande ceia, Cristo representa as bênçãos oferecidas pelo Evangelho. Muitas bênçãos do Evangelho, inclusive em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho nos salva de nós mesmos, nos salva do pecado e nos concede esperança real em uma vida eterna, em uma morada eterna com o nosso Deus. Vamos então ver qual que é a provisão, voltando aqui. O verso 17 diz no final, vinde, pois todas as coisas estão preparadas. Qual será que é a provisão do verso 17? A provisão é nada menos que o próprio Cristo. Ele é o pão que desceu do céu, e dele procedem as torrentes da salvação. Os mensageiros do Senhor anunciaram aos judeus a vinda do Salvador. Apontaram a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No banquete que preparou, Deus lhes ofereceu a maior dádiva que o céu podia conceder, uma dádiva que excede todo entendimento. O amor de Deus supriu o custoso banquete e proveu inesgotáveis recursos. Como disse Jesus, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então, aqui um breve resumo do que significa primariamente essa parábola. Esses que foram convidados foram os judeus, os chefes, primeiramente. Jesus foi até eles, não para pedir autorização, mas para pregar o arrependimento, para que eles enxergassem. Eles foram dos primeiros a irem até João Batista. E desde sempre eles foram advertidos e tiveram muitas oportunidades até após a morte de Cristo. O Senhor Jesus enviou seus apóstolos, inclusive para Anás, no livro de Atos, que tinha participado da morte de Jesus. Então, a primeira aplicação, em primeiro lugar, a grande ceia é o Evangelho. A provisão, o próprio Senhor Jesus. Os que rejeitaram, os principais da nação. E os pobres, aleijados, coxos e os servos, o povo simples sem destaque na sociedade. Então, houve 2 chamados para este grande banquete, essa grande ceia. Então, a segunda aplicação agora é a que nos importa para essa data que nós estamos vendo de 1844. Eu vou iniciar a leitura. O Senhor, por intermédio de seus ministros, sacudiu o mundo com a mensagem: é chegada a hora do seu juízo. Ainda vamos entender melhor sobre esse juízo. Nessa mensagem, todo o seu professo povo poderia ter se unido se assim desejassem. Constituiu o primeiro chamado para a ceia, do casamento feito aos convidados. Lucas 14:17. Ali no início, como tinha cortado, eu confundi a ceia, essa mensagem de Lucas com Mateus, mas na verdade, como nós vimos aqui, é no livro de Lucas mesmo. Talvez alguém pegou a sua Bíblia e ficou um pouco confuso. Isso, Lucas 14:16, tá bom? Ali no início eu falei Mateus 25 ou 24. Não é isso, é Lucas 14. Então, continuando aqui, como foi recusado esse chamado tanto pelos judeus no passado como pelas igrejas agora nessa data, o que aconteceu? Mediante várias desculpas, como nós vimos, casei, tenho bois, comprei uma terra. Então, o segundo chamado foi feito, que correspondeu à mensagem do segundo anjo. Então, tem uma relação entre Lucas 14:21 e Apocalipse 14:8. Mediante esse apelo, o Senhor separou um povo para avançar até o fim dos tempos com a crescente luz da verdade. Então, foi chamado uma primeira vez, a gente viu que houve um desapontamento, que houve um endurecimento das pessoas, porque Jesus não veio. Porém, eles entenderam a nova data, que era no final do ano de 1844, 22 de outubro de 1844,
não era em março, como eles tinham visto em 1843, e assim, dando sustento a seu tempo, dando a palavra para essas pessoas que se desapontaram em 43, conseguiram reunir um povo em 44, para esperar então a vinda de Cristo. E a gente viu que mediante esse apelo, esse segundo chamado, que já não era para os principais, de acordo com a parábola, mas era para os cegos, os coxos, os mancos, os aleijados, ou seja, aqueles que se sentiam necessitados de forma uma aplicação espiritual. Então esse apelo reuniu um povo para avançar até o fim dos tempos com a crescente luz da verdade. Porém, esse povo, ele foi aproximadamente 50 mil pessoas que estavam aguardando o 22 de outubro de 1844. E eles seriam, então, sacudidos de novo, porque nós estamos aqui. E sabemos que 22 de outubro de 1844 aconteceu algo grandioso, mas não tão grandioso. Ou seja, grandioso porque houve algo no céu, realmente aconteceu, mas não foi a segunda vinda de Cristo, que seria o ápice do que nós aguardamos até hoje. Então, qual que é a mensagem? A segunda mensagem, vamos prestar atenção nisso. A segunda mensagem, que se seguiu a proclamação acerca da hora do juízo, diz: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações, está um pouquinho cortado aqui, mas não vai impedir a gente de ler, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o segundo chamado para a ceia diz: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Em cada uma dessas passagens, o professa o povo do Senhor, chamado de cidade, por suas crenças conflitantes e confusas. São chamados de Babilônia. Em outra passagem, referente aos últimos dias, vemos que, pouco antes da vinda do Senhor, seu povo é chamado a sair de Babilônia. Então, o que foi dito aqui? Houve o segundo chamado, e todos aqueles que não quiseram sair, foi dado o brado, então, caiu Babilônia. Babilônia, nós sabemos que na Bíblia significa confusão. Então, essas igrejas, elas ficaram em trevas, porque elas não aceitaram a luz de Deus, elas rejeitaram a luz de Deus. Então, as pessoas que estavam lá foram chamadas a sair, e quem saiu, fugiu de Babilônia. Também é interessante nós vermos que em cada texto desse é chamado de cidade, grande cidade. Então a gente sabe na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que Sião, ou Jerusalém, quando se fala de Jerusalém, por exemplo, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ou seja, uma cidade não mata ninguém. Ele quis dizer Jerusalém, os moradores, os habitantes de Jerusalém. Então, por isso que pessoas ou um povo é conhecido como cidade, como aqui nós vimos, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Por quê? Babilônia não é somente uma igreja, uma religião, é um sistema religioso, cujo domínio, assim, ele tem a mãe, que é a principal, e as filhas. A mãe, nós conhecemos em Apocalipse 13, é a primeira besta. Apocalipse 13 nós conhecemos ali como a primeira besta. E as suas filhas também vão ser ditas aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse 13, a primeira besta, vai falar claramente sobre a mãe das meretrizes. Só basta ser decifrado quem seria essa mãe, que não vamos fazer no momento, nem as filhas. Agora nós vamos introduzir a igreja de Sardes, que está lá em Apocalipse capítulo 3. Diz assim: na carta à igreja de Sardes, lemos: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti.
Isso está em Apocalipse. A igreja de Sardes surgiu em decorrência da Reforma Protestante, ou seja, ela veio a partir da Reforma Protestante, após a era escura da obra de Jezabel, a Igreja Apóstata Romana. Exatamente. A Igreja Católica Romana está descrita claramente em vários versículos da Bíblia. Foi dito à igreja de Sardes que ela havia sido uma igreja viva, porém, depois de ter ouvido e rejeitado a doutrina da vinda do Senhor, colocou-se sob o risco de ser surpreendida por esse evento como por um ladrão à noite. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 1-5, declara que essa será a condição daqueles que clamam paz e segurança ao se aproximar a vinda do Senhor. Os que seguem a luz da verdade são chamados filhos do dia. Para eles o Senhor não virá como ladrão. Nós podemos abrir aqui para ver o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 5, 1-5. Então aqui nós estamos falando da igreja de Sardes, que está no Apocalipse capítulo 3. Olha o que diz a Bíblia. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto a mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Maravilhoso esse texto aqui do apóstolo. Então, esse é um indício quando disserem paz e segurança. Nós podemos ver os eventos mundiais e não devemos fechar nossos olhos para eles. É algo muito comum nessa terra, da mentalidade humana aliada com as trevas, desenvolver problemas já tendo a solução, ou seja, cria conflitos, cria guerras, cria dificuldades, e depois esse mesmo que criou a guerra, a dificuldade, vai lá e faz paz, entre aspas, e sai como alguém bondoso. Nós sabemos que o representante de Roma, ele é o representante de Satanás na Terra, o Papa. Então, todas as nações estão subjugadas ao seu poder. Todas as nações fazem paz por meio do seu crescente poder. Então, esse amor de paz e segurança, ele já não é novidade no nosso mundo. Mas nos próximos slides nós vamos ver uma questão desse clamor de paz e segurança dentro de igrejas que não são papais, de igrejas protestantes. As igrejas que nos interessam aqui nesse assunto do qual nós estamos falando. Então, o dia do Senhor, a volta de Jesus em breve, ela será como um ladrão à noite para os que são da noite, ou seja, para os que estão nas trevas, para os que não estão na verdade. Tem até um versículo que diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Com qual motivo? Para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são forjadas por Deus. Então esse versículo diz que quem é da luz, ele se manifesta com essa luz. Quem pratica a verdade, ele vem para a luz, ele aceita a verdade. Mas o que pratica as obras das trevas, ele não participa dessa luz porque as suas obras são reprovadas. Então faz as coisas nas trevas. Então, para aquele que está na luz, não há surpresas na volta de Jesus.
Então, aqui nós vamos ver uma diferença entre pregar claramente e pregar paz e segurança, porque isso tem a ver com as nossas mensagens aqui. A necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado de Deus o povo. A infidelidade está depressa tornando-se moda. Não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19, 14. É a linguagem de milhares. Aqui só para que eu continue, não queremos que este reine sobre nós, está falando sobre Jesus. Embora muitas vezes essa não seja a palavra proferida pelos religiosos, as suas atitudes mostram exatamente o que está dizendo nesse verso aí, Lucas 19, 14. Exatamente na parábola das 10 minas, falando de Jesus, dizendo que não queremos que este Jesus reine sobre nós. Então, infelizmente, essa é a realidade. Agora, continuando sobre o pregar claramente. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressão duradoura. A trombeta não dá um sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Há muitos professos cristãos que, se expressassem seus reais sentimentos, diriam: que necessidade há de falar tão claramente? Seria o mesmo que perguntar que necessidade havia de João Batista dizer aos fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Que necessidade tinha ele de provocar a ira de Herodias, dizendo a Herodes que não lhe era lícito possuir a mulher de seu irmão? O precursor de Cristo perdeu a vida por falar claramente. Por que não podia ele ter prosseguido sem incorrer no desprazer dos que estavam vivendo em pecado? Acredito que todos nós entendemos que se a gente já teve experiências com Deus, eu já tive uma experiência uma vez que a gente estava fazendo uma distribuição e algumas pessoas faziam essas perguntas, que a gente estava muito ousado e ia dar problemas com as pessoas que estavam passando, ou com a cidade, com os governantes, que a gente não deveria escandalizar. Porém, como nós vimos, como que as pessoas vão despertar sem mensagens claras? Como que eles vão despertar sem se falar claramente? Então, nós vamos ver aqui no próximo slide o que é, então, pregar paz e segurança. Olha o primeiro item. Pregar coisas sem importância vital. Então, pensem bem. Você que está aí na sua igreja, quando você sai de lá, você sai despertado, você sai tremendo, digo assim, você sai com convicção do pecado, você sai triste por crucificar a Cristo quando peca, você sai com desejo de parar de pecar, ou a sua igreja é um show que agrada a carne. É como se fosse uma festa, só que em vez de palavrões ou palavras mundanas, é colocado o nome de Jesus. E isso de forma blasfema, triste. Ou é uma igreja emocional. Lembrando de Romanos 12:1, que o nosso culto tem que ser racional. O nosso cérebro não pode ser afetado. Não podemos ser afetados por sentimentalismo. Nós devemos fazer um culto racional, com a mente funcionando, para que seja um culto aceitável a Deus. Então, pregar paz e segurança também é nos determos em pontos que não são vitais. É levantarmos estudos, doutrinas, vigílias acerca de pontos que não têm a mínima importância para a nossa salvação e a do próximo. Também temos o próximo item, que alguns já é difícil pregar a verdade, porque hoje
as pessoas elas não são sãs. Quando não é um show, não é aquela barulheira, então alguns eles pregam apenas a verdade. E também nós temos dificuldade com isso. Vamos ler esse segundo item. Pregar apenas a verdade não é suficiente. Todos concordam, pelo menos de boca, que Jesus é o Filho de Deus. Todos concordam que ele voltará. Todos concordam que Deus é amor, e assim por diante. Porém, isso precisa fazer algum efeito e reais mudanças na vida do agente humano. Por isso, a necessidade de adicionar outros itens à pregação da verdade, como encontrados em 2 Timóteo 2,4. Vamos abrir aqui em 2 Timóteo, para que a gente possa praticar a nossa busca aqui na Bíblia. Devemos saber manusear a Bíblia com agilidade, né? Então, 2 Timóteo 4:2. O que diz aqui, além da pregação? Que pregues a palavra. Primeiro item, pregar a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. E o verso 3 eu não adicionei, mas eu vou ler. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, cobiças, concupiscência significa cobiça, amontoarão para si mestres, tendo coceiras nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha o que acontece com essas milhares de igrejas, principalmente aqui no Brasil, que não tem poder algum, a não ser desonrar a Deus. Desonrar a Deus. Devemos pregar a palavra e não argumentos humanos. Muitas vezes é feita uma mera oração, lido um versículo e conversado por 1h30 acerca de qualquer coisa. Não é assim. Então isso é pregar paz e segurança. Pregar claramente é como Elias fez. Quando o rei disse, você é o perturbador de Israel, ele disse, não, eu não tenho perturbado a Israel, mas você e a casa do teu pai tem perturbado a Israel. Vamos para o próximo, então. Um último texto acerca desse assunto, que nós vimos aqui acerca da igreja de Sardes, né? Sair de Babilônia. Então, foi feito esse chamado. A igreja de Sardes, ela rejeitou a questão da vinda de Cristo e foi dado um alerta para ela. Inclusive que quando começassem, Paulo disse no futuro, começar a pregar paz e segurança, estava próxima a vinda do Senhor, tanto para os que estão na luz, quanto para os que estão nas trevas. Então, falamos de pregar claramente que há necessidade hoje de sacudir as pessoas, assim como foi feito no século XVIII. Pregando paz e segurança, nós vimos principalmente que é pregar coisas sem importância e pregar apenas a verdade, o qual não é suficiente. E aqui uma última mensagem desse assunto. O clamor da maioria dos religiosos de hoje, caso eles revelassem, como nós vimos no texto, aqui, no segundo texto, caso se expressassem seus reais sentimentos. Diz aqui em Isaías 30:10. Vamos abrir em Isaías 30:10 para a nossa prática de termos habilidade com esse livro sagrado. Apesar de estar na tela, quem quiser abrir, que eu recomendo. 30:10 diz:
Vejam só o contexto, vamos ler o contexto. O Senhor diz no verso 8 para Isaías assim: agora vai, Isaías, escreve isto perante eles, o povo, em uma tábua, e registra isto em um livro. Qual a finalidade? Para que fique para o tempo vindouro, para sempre e sempre. Então, esse texto chega para sempre, para nossos dias. O verso 9. Viu como é importante a gente estar com a Bíblia? O Senhor mandou eu ler os versos anteriores e só tem o verso 10 na tela. Então, importante abrir a Bíblia. Verso 9. Que este povo, então era isso que era para ele escrever na tábua, que este povo é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não ouvirão a lei do Senhor. Olha só. Então isso foi pregar claramente, por amor a eles, para que eles se convertessem. Mas nós vamos ver aqui o que eles dizem então aos videntes, aqueles que têm visões, que tinham visões naquele tempo, e como essa mensagem é para sempre e sempre, o mesmo coração existia no século XVIII e o mesmo coração existe hoje no século nosso. Olha só o que eles dizem. Não vejam. E aos profetas, não profetizem em nossa direção coisas corretas. Mas o que é para eles fazer? Falem para nós coisas suaves. Profetizem enganos. É isso, esse é o clamor de hoje, não tanto pela boca, mas sim pelas obras. Pelas obras testificamos quem é quem. Vamos lá para o próximo slide, então. Voltando aqui ao assunto, eu vou voltar devagar para a igreja de Sardes. Na igreja de Sardes, nós fizemos esse parênteses sobre a volta de Jesus para os filhos da luz, para os filhos das trevas, e um sinal do breve aparecimento de Cristo é pregar paz e segurança. Então, veja como está próximo, porque essas pregações são constantes. Você pode andar num bairro de uma cidade e vai ver, momento após momento, paz e segurança, e enganos, enganos, enganos e mentiras. Por isso que o povo se corrompe. Então agora nós vamos voltar no contexto de Sardes. Olha só. Aqui estão as 7 igrejas, para quem não conhece. Apocalipse vai falar sobre elas. Aqui a partir do Apocalipse, capítulo 2, vai falar das igrejas, tá bom? Então a primeira é Éfeso, 31 até o ano 100 depois de Cristo, foi o período em que ela esteve em atividade até a sua apostasia. Depois Esmirna, ano 100 até 313, Pérgamo, e assim por diante. As datas eu não vou me demorar muito nelas. Tiatira, uma data interessante, Tiatira, 538. Se vocês lembram, o início da supremacia papal, quando a igreja se uniu com o Estado, quando Roma deixou de ser apenas a Roma imperial, a Roma império, mas se tornou Roma religiosa, e esse reino foi até 1798, porque foi profetizado que eles reinariam por 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou tempos e uma metade, ou 42 meses, é tudo a mesma coisa, é tudo 1260 anos. Então, quando ele terminou, quando acabou a Idade Média, conhecido vulgarmente pelo mundo, ou a Idade das Trevas no mundo religioso, veio a igreja de Sardes, essa igreja que nós temos agora, essa igreja que nós estamos estudando, a igreja que saiu da Idade Média. E eles foram chamados para dar as 3 mensagens angélicas, e como nós estamos vendo, eles estão fracassando, fracassando e fracassando. Então, como eles rejeitaram a mensagem, foi chamado para sair de Sardes e ir para Filadélfia. Todas essas igrejas, elas são simbolizadas da seguinte maneira. Vamos ler aqui o texto. A igreja de Sardes, além de ser uma igreja local e literal no passado, representa também o estado da igreja de Cristo,
após a Idade Média, já não sendo mais a Sardes literal, porém usando seu nome e todas as reprovações e conselhos da testemunha verdadeira. Então, quem era Sardes a partir de 1798 até 1833? Eram todas as igrejas reformadas protestantes que saíram de Roma por meio ali do protesto de Martim Lutero, Melanchthon, depois veio vindo vários, Wycliffe, Calvino, vários outros reformadores. Então, formaram essa igreja de Sardes. Né? Eles começaram a reforma em Tiatira, e depois da reforma veio Sardes, e essa reforma foi chamada a dar as mensagens e ela falhou. E nós vamos estudar brevemente aqui por que os protestantes falharam em dar as 3 mensagens angélicas, por que estamos na Terra ainda, até hoje. Olha quantas datas e ainda não aconteceu a volta de Jesus. Está aqui um mapa lá no Oriente desses locais literais. São 7 igrejas. Então, essas 7 igrejas, elas são importantes para nós. Vejam, o nome das 7 igrejas são símbolos. O nome das 7 igrejas são símbolos da Igreja de Jesus em diferentes períodos da era cristã. Como nós vimos, no ano 31 até o ano 100, nós sabemos que era a Igreja Apostólica, mas no ano 100 entrou em apostasia. Então ela trocou de fase, começou a se chamar Esmirna, não literalmente, mas do ano 100 ao 313 ela foi fiel até se tornar Pérgamo, e assim por diante. O número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. O que foi dito aqui no final? Por exemplo, depois de Sardes veio Filadélfia, que significa amor fraterno. Deixa eu ver aqui. Por que será? Vamos olhar para Esmirna, quem estiver acompanhando. Esmirna é mirra, ou significa odor, é uma planta odorífera que eles usavam, também simbolizava o sofrimento. Quanto mais você esmagava, mais perfumada ela ficava. Esmirna. É porque no ano 100 até 313, o paganismo ele foi muito forte contra a Igreja de Cristo. Então eles sofriam martírios, eles eram mortos aqui na igreja de Esmirna. Então, depois, se alguém quiser acompanhar Apocalipse, o conselho de Deus à igreja literal de Esmirna se encaixava muito no que estava acontecendo com a igreja de Deus, que já não era mais Esmirna literal, no ano 100 até 313. Então, assim por diante, todas elas têm uma aplicação para nós. Vamos aqui para o próximo, então. Muitos avançam para a igreja de Filadélfia. A igreja não se chamava Filadélfia, tá? Como eu disse, Filadélfia era uma igreja literal dos tempos do apóstolo Paulo, de Jesus e etc. Mas foi usada por Deus em Apocalipse como um símbolo, tanto dos diferentes períodos da igreja, os nomes também, quanto o estado dessas igrejas foram representados pelos estados dos respectivos nomes. Então, nós estamos aqui focando em Filadélfia. Vamos ler ela. Na descrição profética das 7 igrejas, vemos que a queda da igreja de Sardes é imediatamente seguida por Filadélfia, como indicado em seu nome, a Igreja do Amor Fraterno. Tais eram, de fato, os 50.000 fiéis que, pela mensagem do segundo anjo, foram congregados das várias igrejas e unidos num vínculo de amor fraterno, sobre a grandiosa verdade da iminente vinda de Cristo. Então, aqui eu acho que todos conseguiram compreender que... Vamos voltar para o quadro.
Sardes, então, era a reforma protestante aqui, que foi lá para o Novo Mundo, 1798, começou os Estados Unidos e tal, um país da liberdade, republicanismo e protestantismo, os dois princípios desse país. Então, esses que levantaram essa tocha, que saíram lá da Idade Média, saíram lá de Martim Lutero, Wycliffe, Tyndale, Hus, vários, Lutero, Melanchthon, saíram carregando a tocha, mas eles derrubaram a tocha também. Só que quando ela foi para cair, os de Sardes pegaram, os de Filadélfia pegaram. E nós vamos chegar também em Laodiceia, viu? Se alguém está curioso. Laodiceia é a igreja de hoje. Mornos, desgraçados, miseráveis, melhor conhecidos como desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, porém não sabem. Vamos continuar então. Aqui, só voltando nessa questão, a Filadélfia, então, ela reuniu, vamos voltar ali, 50 mil fiéis de Sardes. Sardes eram os anglicanos, os luteranos, os episcopais, os metodistas, etc. Desses de Sardes, ficaram os duros, os endurecidos, né? Como tem até hoje, essas igrejas existem até hoje, embora já caídas, já não existe verdade lá. Babilônia, essas igrejas são Babilônia. Dessas igrejas saíram Filadélfia, que também nós vemos aqui no quadro, irá cair bem rápido. Filadélfia, bem rápido. Então, por que foi necessário o chamado Sai dela, povo meu? A seguir os relatos daqueles que vivenciaram a segunda mensagem. Então, aqui alguns relatos. Quando fomos convencidos da verdade quanto à proximidade do advento, advento significa advir, aguardando alguma coisa que virá, e publicamente abraçamos a doutrina, tínhamos uma mesma crença. Isso ele está falando com todas as igrejas ali que eu citei. E procedemos de uma só maneira em meio às várias denominações, onde na providência de Deus fomos chamados a trabalhar. Esse aqui quem está falando é Guilherme Miller e seus confederados. Não sei se vocês lembram, eu dei todo um contexto de quem foi esse homem. Ele foi um pregador americano, um dos principais propagadores dessa mensagem. Temei a Deus e dá-lhe glória, caiu Babilônia, e aqui está a paciência dos santos. Das 3 mensagens angélicas, ele foi um dos principais homens. Então, continuando. Informamos aos ministros e igrejas de que não era nosso objetivo, que não era nosso dever separá-las, dividi-las ou confundi-las. Tínhamos um claro objetivo: clamar e anunciar que o juízo estava às portas e convencer as pessoas a se preparar para esse evento. Os ministros e membros que se beneficiaram de nossa obra, sem contudo terem abraçado a doutrina com sinceridade, perceberam que ou avançavam com a doutrina, pregando-a e sustentando-a, ou teriam problemas com os membros decididos e determinados na crise que se aproximava. Portanto, tomaram a decisão de opor-se à doutrina. Qual doutrina? Volta de Jesus. Volta de Jesus, opor-se. Tomando a resolução de abafar o assunto de um modo ou de outro. Como resultado, nossos irmãos e irmãs, que entre eles estavam, foram postos numa posição muito probante. O que foi isso aqui que a gente leu? Até que tem aqui na imagem uma reunião religiosa. Os líderes, no começo, eles ficaram neutros. Mas chegou a hora. O povo, os que não eram ministros, estavam ali aceitando e eles queriam saber, vão aceitar ou não? Vão pregar essa doutrina ou não? Vamos levantar essa bandeira ou não? E eles decidiram, então, baixar a bandeira. Disseram, não vamos aceitar volta de Jesus. Queremos a terra. Não queremos que este governe sobre nós. Né? Acho que alguém já conheceu aqui
todos devem conhecer, ou alguns, a doutrina do reino temporal de Cristo, né? Ou seja, que essa terra nunca vai acabar e os homens vão ajeitar ela e Jesus vai ter que vir para cá e ser um governador aqui do jeito que está. Era assim que esses homens pensavam, não a destruição desse mundo, destruição dos seus bens e levar somente o caráter para o céu. Não é isso que eles queriam. Então esses homens deixaram os irmãos em situação difícil. A maioria deles amava sua igreja e mal podia pensar em deixá-la. Contudo, após sofrerem o ridículo, a opressão e a privação de seus antigos privilégios e alegrias, e confortados com o sustento a seu tempo, ou seja, as pregações de que Jesus ia voltar sim, que lhes era dado semanalmente, conseguiram rapidamente romper com suas preferências eclesiásticas e levantaram-se na majestade de sua força, sacudiram o jugo e soaram o clamor: sai dela, povo meu. Amém. Olha só que pessoal corajoso. Não consideravam essa questão de religião como se fosse um time que nunca vão deixar, nunca vão mudar, mas eles estavam ali pela evidência da verdade. Se precisasse sair, eles sairiam sim. Então aqui esse retrato, eu coloquei aqui embaixo, Lutero, em dezembro de 1520, rompimento com Roma. Esse homem, ele criou o protestantismo, né? Ele foi o propagador principal, junto com outros, é claro. Então aí está a imagem dele sendo fiel. Infelizmente, aí os seus sucessores não tinham a mesma fibra. Então aqui, esses homens que eu citei lá no começo, eles procederam segundo o exemplo dos apóstolos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Vocês viram? Interessante, né? Ele não somente pregava a verdade, ele dissertava, ele persuadia com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam endurecidos e incrédulos, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer, ou seja, falar diariamente na escola de Tirano. Tudo isso que eu li, Atos 19, 8 e 9. Unicamente depois que alguns deles se mostraram endurecidos, isso aqui já é uma aplicação ao que nós vimos aqui, a saída das igrejas, os pastores rejeitando a mensagem da vinda de Cristo. Então, quando eles fizeram isso, unicamente depois dessa atitude, falando mal do caminho, ou seja, a vinda do Senhor perante a multidão, é que nossos irmãos foram persuadidos a sair e separar-se das igrejas. Não podiam tolerar esse falar mal praticado pelos servos maus. E as igrejas que se atreviam de opressão e maledicência para com os que buscavam a bendita esperança eram consideradas por eles nada menos do que as filhas da mística Babilônia. Vou ler novamente. Não podiam tolerar esse falar mal. Quem não podia tolerar era aqueles fiéis que estavam nesses vários grupos religiosos, praticados pelos servos maus. E as igrejas que se atreviam a fazer uso de opressão e maledicência para com os que buscavam a bendita esperança eram consideradas por eles, os fiéis, nada menos do que as filhas da mística Babilônia. Agora sim. Declararam-nas assim e então entraram na liberdade do Evangelho. Estamos de acordo quanto à necessidade de separar-nos imediata e definitivamente de todos que se opõem à doutrina da iminente vinda e reino de Deus. Julgamos ser este um caso de vida ou morte. Isso são palavras, testemunhas oculares da época. Agora, a gente vai entrar numa questão que tem relação aí com o que a gente está vendo, mas é um parênteses, mas é uma questão extremamente importante. Um destaque sobre a queda das igrejas protestantes. Não é apenas neste sentido que estou abordando
o sentido de ter rejeitado a Cristo, né? Que as igrejas protestantes são Babilônia. Deus, por sua paciência, suportou-as desde sua saída da Idade Média. Este caso, relacionado com a negação da iminente volta de Jesus, foi o ápice. Mas pode-se apontar outros pontos que prepararam o caminho para isso. Veja bem, nós estamos falando aqui dos puritanos. Esses puritanos dá até a impressão, né? Puros, puritanos, a palavra deles, o nome do grupo religioso deles. Realmente eles eram muito puros, muito estritos, esses irmãos. Porém, mesmo eles falharam. Isso fica para nossa advertência. Mesmo eles falharam. Como que pode esses irmãos que saíram da Idade Média, alguém que conhece a história, como ela realmente foi, as agonias e desgraças da Idade Média, como que esses homens saíram dessas dificuldades e conseguiram apostatar? Isso para nós é interessante. Devemos meditar para que a gente não faça o mesmo erro. Agora sim, um problema educacional para protestantes. Um breve exame da história das denominações protestantes mostra que sua queda espiritual em 1844 resultou de deixarem de compreender a verdadeira ciência da educação. Aqui está o ponto, irmãos. Aqui está o ponto. A verdadeira ciência da educação. Sua falta de compreensão e prática da educação cristã incapacitou-os para proclamar ao mundo a mensagem da segunda vinda de Cristo. O que foi então? Falta de compreensão, falta de prática da educação cristã. Não conseguiram ver luz. Quando começaram a pregar essa questão de volta de Jesus, muitos já rejeitaram, outros ficaram neutros, mas no final disseram que era loucura. A mente deles já estava programada e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais para saber que tipo de problema foi esse. O protestantismo, nascido no século XVI, estava em vias de perder sua luz na Europa. Deus, então, preparou um novo país, os futuros Estados Unidos, como berço para proteção e desenvolvimento daqueles princípios. E desse país deve sair a mensagem final, de alcance mundial, proclamando o retorno do Salvador. Isso já se cumpriu e se cumprirá novamente, né? Nós estamos aqui estudando essa história. Ela foi proclamada já uma vez, mas ela vai ser proclamada de novo para finalizar a história. Foi o desejo de liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos através do mar, a suportar as agruras e riscos das selvas e lançar, com a bênção de Deus, nas praias da América do Norte, o fundamento de uma poderosa nação. Estamos falando dos Estados Unidos. A Escritura Sagrada era tida como fundamento da fé, a fonte da sabedoria e a carta da liberdade. Seus princípios eram diligentemente ensinados no lar, na escola e na igreja. E seus frutos se faziam manifestos na economia, inteligência, pureza e temperança. Estava demonstrado que os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. Então, com toda essa questão, olha só, era ensinado diligentemente no lar, na escola e na igreja, mas como foi que eles falharam? O que houve de errado? Vamos descobrir agora o que minou os puritanos, os reformados, os luteranos, os metodistas, todos esses. E agora, pensem comigo. Se minou esses,
Hoje nós sabemos que tem milhares de religiões, Mórmon, Assembleia, Pentecostal, Congregação Cristã, e agora tem várias outras coisas que qualquer um coloca um nome. A base de todos eles, a cabeça de todos eles, essas grandes religiões. Se eu não estou enganado, são 5 ou 7: luteranos, metodistas, presbiterianos, e mais outras duas aí que eu esqueci. Então, todas essas religiões saíram dessas que eu citei, e essas saíram de Roma. Então, se já caíram, já se tornaram Babilônia, essas das quais Assembleia, Igreja de Cristo dos Últimos Dias, Mormons, etc., se as precursoras delas já apostataram, imagina essas que eu estou citando. Imagina essas. Então, todas são Babilônia. Todas estão clamando paz e segurança. É nisso que eu queria chegar. Todas elas. E agora o que a gente faz? Acabou, não tem mais igreja, eu vou voltar rapidamente. Na verdade, eu vou voltar tranquilamente aqui, ó. Ó, tranquilo, viu? Vamos ficar tranquilos. Existe a última igreja que é simbolizada por esse nome, Laodiceia. Tá? Só queria esclarecer isso porque no trabalho missionário e com muitas pessoas que eu converso, o ser humano, quando ele não é de Cristo, ou ele puxa tudo para a esquerda ou tudo para a direita. Então, alguns são fãs das suas igrejas como se fosse um time, um trabalho, uma assinatura, e outros, o clamor geral está muito nisso, de que a igreja somos nós, não a igreja. Onde está 2 ou 3 reunidos. Tudo isso é verdade, mas não é bem isso, não é bem por aí. Deus tem sim uma igreja. Sim, ele tem uma igreja. Tá aqui, a igreja de Laodiceia. A igreja dos miseráveis, pobres, cegos e nus, que não sabem que são. Essa é a última igreja que resta, então, depois que mesmo Filadélfia apostatou. Vamos voltar lá para o finalzinho. Então, nós estamos vendo aqui um destaque sobre a queda das igrejas protestantes, um problema educacional. Vamos focar na educação agora. E aqui foi esse grande discurso acerca de como foi o protestantismo na América, todos os trabalhos, as lutas que eles passaram. Então, o que minou o protestantismo? Esses reformadores, ao chegarem à América, renunciaram às doutrinas papais sobre igreja e Estado. Rejeitaram. Mas está aqui agora o ponto. Conservaram o sistema papal de educação. É isso. Ao passo que os reformadores rejeitaram o credo de Roma, não estavam inteiramente livres do espírito de intolerância romano. Então, eles tinham isso também. O sistema educacional da Igreja Papal, que os compelira a sair de sua terra natal, foi um dos erros mais graves que os puritanos deixaram de eliminar. Esse sistema de educação, entre aspas, conquanto papal no espírito, era até certo ponto protestante na forma. É isso, meus irmãos. Todos esses colégios que a gente passa, colégio batista, colégio metodista, colégio wesleyano, colégio isso, colégio aquilo, Babilônia. Babilônia. Sai deles. Vai inculcar o erro no seu filho. Parece bom, melhorou muito, ajudou em casa, ajudou no caráter, mas não é esse o alvo de Deus, não vai conseguir subsistir. Precisamos partir para a igreja de Laodiceia e sair do estado de Laodiceia, que é morno, e ser quentes em Deus. Essa é a última igreja da plenitude dos 7. Os puritanos
eram membros de um movimento de reforma religiosa, conhecido como puritanismo, que surgiu dentro da Igreja da Inglaterra no final do século XVI. Eles acreditavam que a Igreja da Inglaterra era muito semelhante à Igreja Católica Romana. Quando fala Igreja da Inglaterra, é anglicanos. Anglicanos. Então, eles consideravam que ela era muito semelhante à Igreja Católica Romana e deveria eliminar cerimônias e práticas não enraizadas na Bíblia. Olha só como eles eram estritos, olha como eles protestavam, mas mesmo eles falharam, porque eles conservaram o sistema papal de educação, minou tudo, estragou tudo. Infelizmente, fracassaram em atingir plenamente esse alvo. Então, aqui eu vou mostrar o sistema educacional do mundo para todos que estão ouvindo, o sistema que o seu filho vai na escola e ouve, aquilo que ele contempla, aquilo que você foi colocado numa escola e contemplou. É disso daqui que veio a sua educação. Voltemos às raízes do atual sistema de educação mundana para chegarmos à sua origem. O plano educacional de nosso primeiro colégio foi tomado emprestado em grande parte dos colégios religiosos populares das denominações protestantes. Essas denominações receberam sua luz educacional das velhas instituições educacionais deste país, citando os Estados Unidos, tais como Harvard e Yale. Não são nomes fortes até hoje? Harvard e Yale? Pois é. Harvard e Yale receberam sua luz emprestada de Oxford e Cambridge. Oxford e Cambridge são filhas da Universidade de Paris. A Universidade de Paris, presidida pelos papistas, era totalmente papal e é a mãe das universidades europeias. Derivou seu sistema, então, educacional da Roma pagã, a Universidade de Paris. Acolheu em seus braços os elementos da cultura grega e oriental. As escolas gregas derivaram sua sabedoria e inspiração do Egito. Sabem? Na Bíblia, Deus tem os filhos de Deus e os filhos dos homens, os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos de Deus são da linhagem de Adão, Abel e Sete. Os filhos das trevas são da linhagem de Caim, da linhagem de Lameque, da linhagem de Cã, que era filho de Noé. Esse Cã mesmo, ele foi o primeiro a ir lá para o Egito. E ele teve um filho chamado Canaã. Então, o Egito é negativo na Bíblia. O Egito adorava milhares de deuses, o Egito era inimigo do povo de Deus. Será possível que um colégio de Deus entre as regiões prega Cristo, ele derivou sua educação do Egito? Sim, como nós vimos, derivou. Porque todos esses colégios, eles se curvam para esse nome, Harvard, Yale, ou Oxford, ou Cambridge, ou Universidade de Paris. Todos. É o sonho de muitos jovens ir para esses locais, para ir lá e beber o vinho de Babilônia, para ir lá e aprender a ser ateus, para ser mornos, para ser qualquer outra coisa menos servos da luz. Entende? Então é muito sério. Muito sério. Foi por isso que eles não conseguiram dar a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Por isso que foi chamado, sai deles. Caiu Babilônia, se tornaram Babilônia, rejeitaram a volta de Cristo. Então não tem mais nada que fazer nesses locais. E aqui nós encontramos, está testificado para cada um de vocês, as raízes do sistema de educação mundana. Todas as escolas são mundanas. Todas. A não ser as escolas que o Senhor preparou, que já seria outro assunto, escolas rurais, no campo, com a verdadeira educação, não com um sistema jesuíta. A verdadeira educação remonta às escolas
de Samuel, de Eliseu, que eles aprendiam música, poesias, escrituras, era bem prática, não era em locais escuros, em grandes prédios, era em pequenos espaços, aprendiam trabalho manual, aprendiam a respeitar a Deus. Isso formam pessoas como Jesus, porque imagina que você quer pregar sobre esse carpinteiro, Jesus Cristo, e você vai para Paris, numa grande cidade cheia de prédios e locais obscuros, e faz provas e decora, e fica 5 anos falando acerca desse Jesus, vamos supor. Mas olha só o que ele foi, um carpinteiro. Como que você vai poder entender esse homem se você não faz um trabalho prático, se você não vive no ar livre, se você não vive no campo, se você não passa as dificuldades que ele passou? Como que você vai poder pregar alguma coisa? Só vai pregar teoria. Então, a verdadeira educação, ela tem que ver com isso que eu falei brevemente, e muito mais. Então, aqui mais uma advertência lá em Oséias 11:1. Quando Israel, que é um povo, que somos nós, era criança, diz Deus, eu o amei e chamei o meu filho, Israel, também Jesus, para fora do Egito. Vocês sabem que Jesus, ele teve que ir para o Egito, não por apostasia, jamais, mas por perseguições. Mas também se aplica tanto a Israel, tanto a nós, como a Jesus. Então, quando Israel era criança, eu o amei, diz o Senhor, e chamei o meu filho para onde? Fora do Egito. Fora. Tudo que é do Egito não presta. Então, para finalizar aqui, vamos fazer uma reflexão. Até tinha mais alguns slides, mas eu não vou focar nesses slides aqui, eu vou parar na reflexão, porque já passou um pouco o tempo. Então, vamos para as reflexões. Os protestantes falharam em dar as 3 mensagens angélicas, que nós vimos que são as mensagens mais supremas da Bíblia, mais importantes da Bíblia para quem está vivendo no ano de 2023, no século 21, e também para aqueles que viveram a partir de 1844. Eles falharam. Mas por quê? Tinham uma forma de protestantismo misturada com a falsa educação. Nós poderíamos citar outras coisas. Aí tem protestantes, a maioria protestantes guardando o domingo. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado. O Senhor Jesus diz, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos para que possam entrar pelas portas. E fazem uma questão de uma quantia de argumentos de homens e de outros homens para tentar refutar o dia santo do Senhor. E eu poderia citar outras coisas, imortalidade da alma. Uma vez eu vi um debate entre um protestante que conhecia pelo menos a forma da verdade e um outro protestante, dizendo que o corpo ia para o céu, depois voltava para arrebatamento e ia de novo, e aconteciam várias coisas. Então isso é Babilônia. Falar línguas tão simples, a Bíblia em Atos diz que eles falavam em outros idiomas, né? Era como se alguém fosse ungido pelo Espírito Santo agora aqui, porque tinha um telespectador chinês, um coreano, um australiano, e começasse a falar nesses idiomas. Somente isso. Falar em línguas é isso, segundo Atos, segundo a palavra de Deus. Imortalidade natural da alma, sabe? Tantos erros que saíram de Babilônia mãe católica e foram para suas filhas. E isso está tudo refletido aonde que as pessoas aprendem isso? Na escola. Na escola. E escolas seculares são piores ainda, que vão te ensinar ateísmo e muitas outras heresias. Nós vamos continuar na reflexão. O sistema de hoje é exatamente o mesmo. Você vai expor seus filhos ou a si mesmo a contemplar o erro? Esse sistema de falsa educação educa as pessoas para serem mundanos ou, no máximo, crentes mornos. Esse tipo de educação falsa não vai subsistir ao grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não vai subsistir, não adianta se enganar. E uma última coisa que eu queria ler aqui para o nosso encorajamento. Olha o que o Senhor Jesus diz em Apocalipse 3:19. Irmãos, isso aqui não está sendo paz e segurança. Eu consigo compreender, tem sido repreensões, exortações,
mas eu quero que seja com toda a longanimidade e doutrina, para que você desperte, para que nós despertemos juntos e demos essa mensagem, se é que nós queremos que Jesus volte. Olha o que diz então em Apocalipse 3, verso 19: a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci, e estou assentado com meu Pai em seu trono. Veja, olha essa esperança. Tenta pensar um pouquinho que tudo isso aqui não vale a pena. Onde vai colocar, em qual escola, se vai morar aqui ou vai morar ali. Vamos fazer tudo por Deus. Tudo que o Senhor revelar, vamos fazer pela sua graça, pela sua misericórdia. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono. Uau! Assim como eu também venci. Ou seja, Jesus está dizendo, é possível, eu vim para te dar o exemplo, eu vou te fortalecer, creia que eu consigo fazer as obras em você. Eis que estou à porta e bato. Qual porta será? Não é uma porta literal, é a porta do coração, da mente. Jesus quer entrar na sua mente, quer entrar na minha mente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, vocês verem, ouvir a voz consiste em uma ação, não somente ouvir e constatar que é verdade, tudo bem, mas precisa ouvir e abrir. Então, teoria e prática, ouvir e abrir a porta do coração. Virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Nós vimos que a provisão da ceia é o próprio Jesus, é o próprio pão da vida. Então, o próprio Jesus está dando a sua carne e o seu sangue para nós, que é a sua palavra, para que nós possamos ter vida espiritual. Então, Jesus diz que a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Vamos ser zelosos e nos arrepender. Então, que Deus nos ajude a crer. Deus não nos pede para ter fé, porque a Bíblia diz que a cada um é dado uma medida de fé, mas ele diz para cultivarmos essa fé. Será que você crê mesmo no que está na Bíblia? Será que nós cremos? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Você crê literalmente num lago de fogo a arder, que em breve irá acontecer realmente? O que será que é ser perdido? Imagina só, sem Deus, sem chance, acabou a oportunidade. O que é ser um salvo? O que é se assentar no trono? O que é viver para sempre ao lado de Deus? Essas são perguntas que a gente tem que responder. E todas essas outras coisas se tornam pequenas. Quando você tem essa visão, você não vai rejeitar isso, você não vai se irritar com isso, você vai entender que é Deus falando isso aqui, meu filho, sai do Egito, o Egito vai ser destruído, não quero que você esteja lá para ser destruído também, assim como aconteceu na saída dos filhos de Israel, eles tinham que passar o sangue na verga da sua porta, senão seriam mortos pelo anjo destruidor. Em breve esse anjo sairá de novo, e só serão salvos os selados. Que Deus abençoe e guarde. Em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão, mensagem maravilhosa. Que Deus nos ajude a poder refletir seriamente, né, profundamente sobre essas coisas, para que a gente não viva realmente somente na teoria, né? E quantos do povo de Deus estão vivendo num caminho de trevas, né? Sim. Vivendo como ovelhas cegas sendo guiados por pastores mudos. Aliás, ovelhas mudas sendo guiadas por pastores cegos. Sim. Não abre a boca, não tem mais consciência, não tem mais liberdade de consciência, né?
e capacidade de refletir por si mesmo se realmente essas coisas que está aprendendo e vivendo estão certas, né? Sim. A gente percebe, irmão, que essa questão de igreja e Estado na nossa realidade hoje, ela já está muito próxima, porque não é interessante para o mundo um protestante. O que é um protestante? É aquilo que Deus deu em Gênesis 3,15, o direito de escolha. Você pode protestar se você quer ou não, sim ou não. E como o irmão falou, a gente pode ver essas congregações, as pessoas são guiadas e não há nenhum tipo de pergunta. Sim, sim e sim. Apenas vão seguindo, 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 entregando a sua alma, entregando a sua consciência. Por isso que em Apocalipse diz que Babilônia ela tinha diversos itens, especiarias, cavalos, ouro, incenso, e no final diz assim, e almas de homens. Então ela fazia comércio também de almas de homens. Isso é terrível. Nós precisamos sair dessa Babilônia, se é que alguém não saiu, sair do Egito, para conseguir então entrar na Nova Jerusalém do nosso Senhor. E o pior é que não é só sair fisicamente, né? Tem gente que sai do local, mas os princípios, né? Todas as coisas que constituem Babilônia ainda continuam no coração, né? Parecido com os puritanos, né? Saíram na forma, mas ainda manteram no coração os princípios papais. É tanto que alguns dos peregrinos, né, que saíram da Europa e formaram ali as colônias na América do Norte, né? Uhum. Quando chegavam novos, né, peregrinos, já haviam algumas colônias formadas. Você vê como o espírito papal ainda estava neles, né? Eles poderiam até ter rejeitado algumas crenças, mas quando alguém chegava, como aquele Roger, alguma coisa, estou esquecendo o nome dele, Uhum. ele viu que quando alguém pensava diferente, era tratado como herege. E as próprias colônias de protestantes, né, protestantes, perseguiam outros protestantes por pensarem diferente. Sim. Ou seja, o espírito papal continua. Sim. E isso é até hoje. É verdade. As pessoas não podem expressar o que a consciência dela tem sido despertada pela palavra e pelo próprio Espírito Santo, né? Sim. Aí, Essa mensagem, ela está nos chamando exatamente a isso. Quando eu falo que todas essas igrejas que eu citei são Babilônia, eu estou falando da denominação, não estou dizendo as pessoas. Então, a é, pessoa isso, ela deve ter o entendimento de que se está errado ali, ela tem que romper as correntes e sair. Não pode ser fã da igreja de outros, ou fã da doutrina. Você tem que ser fã de Cristo, você tem que seguir o que ele fala, seja a igreja que for. Muitas vezes no trabalho missionário, eu prefiro me esquivar de dizer nome de igreja, porque quando você fala, acabou, mudou o semblante, pronto, não tem mais conversa. Alguns dizem até que não podem conversar. Como isso? Olha, o espírito papal é muito real. Entende? Uma pessoa tem liberdade plena, como que ela pode usar esse adjetivo de que fulano ou alguém proíbe ela de falar desse assunto? Acabou a liberdade de consciência. Nós podemos e devemos checar todas as coisas, afinal é a nossa vida que está em jogo, a vida da nossa família, salvação eterna ou perdição eterna. e o pior ainda é que Laodiceia, né, que é a última igreja, o último período, ela ainda tem muitas pessoas com esse espírito no nosso meio. Sim, Muitas pessoas com esse espírito. É infelizmente. um espírito de submissão ao homem, né? Sim,
Exatamente. A consciência da pessoa, ela é terceirizada. A salvação é terceirizada, a consciência é terceirizada, o estudo, o entendimento da palavra de Deus é terceirizado. Sim. É um terceiro quem entende por você, é o terceiro quem lhe diz o que é ser salvo, é um terceiro que lhe diz o que é a crença, o credo. É uma coisa assim absurda, como a gente não nota que é isso que tem em Babilônia, né? É o Sim. vinho de Babilônia, né? Olha, o que eu poderia dizer é que, como Jesus disse, né, a minha graça te basta. Se a gente quiser se libertar disso, o Senhor nos liberta. Porque aquele a quem nos apresentarmos para servir, servos sois daquele que você serve, seja do pecado para a morte ou de Cristo para a vida. Então, Exatamente. precisamos decidir, né? Nos libertar de qualquer grupo, qualquer ideologia contrária à Bíblia, seja o nome que tiver. Mesmo que É, seja Laodiceia, né? Mesmo exatamente. que seja lá. Que Deus nos ajude e ajude nossos jovens e os filhos, né? E as crianças, né? Sim, como a gente viu, eu entendo essa questão da educação, porque eu também não dava um foco tão grande, né? Muitas vezes nós que estamos nesse meio é focado assim, em profecias, essas coisas que agradam mais, digamos assim, determinadas pessoas. Mas isso é importante, mas a educação é extremamente importante. Porque educação é o que você é o que eu sou. Então, não é à toa que na conversão foi tão doloroso para nós nascermos de novo e na conversão diária por causa da falsa educação. Então, se nós já transmitirmos para os filhos a verdadeira educação, e se eles forem aqueles que vão ser chamados para dar o último clamor a Deus, que eles não venham a fracassar de novo, porque receberam a falsa educação como no passado. Então, a educação é vital. A gente entender o que é uma educação de verdade. Não é verdade. Isso aí com certeza. Porque a educação que é dada na maioria das instituições e locais são completamente dirigidas pelos jesuítas, né? Sim. Infelizmente. E aí está sendo preparado um exército para Satanás, né? E a gente também conhece a luta de pessoas e mesmo denominações, né, que tentaram fazer a verdadeira educação. Uau, a ira do dragão é grande sobre esses. E, Uhum, enfim, sempre cai na apostasia, sempre, sempre, sempre. Então, é um é, desafio muito grande lidar com essa questão da educação, porque o governo, principalmente, ele é inimigo disso. Então, você já vai ter que ter isso em mente. Todas as coisas estão contra a verdade. é verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Então, meu irmão, é, ainda tem assunto, né? Então a gente ainda deixa para a semana que vem para continuar, para a gente poder continuar essa jornada pelas três mensagens angélicas na história. Sim, sim. Ainda Se estamos for na da segunda vontade de mensagem. Deus. Amém. Se for da vontade de É, Deus, der tudo certo, semana que vem você vai estar de novo aqui com a gente? amém, com certeza. Então, Eu acho isso interessante, um último comentário, para quem nunca tinha visto nada disso, como que pode, né? Pequenos e poucos versículos de suma importância terem tanta história por trás. Então, por isso que eu falei lá no começo que não teria como eu cortar tudo isso e simplesmente ler Apocalipse 14, do 6 ao 11 e finalizar. Não ficaria com esse gosto que tem agora, de a gente saber todas essas verdades. Então, aqui foi dado uma base, um sustento do porquê das coisas. Nós vamos chegar com paciência aos nossos dias. Vai ficar mais claro quando nós chegarmos aos nossos dias, porque Mateus 24:14, este evangelho do reino, que é as três mensagens angélicas, será pregado a todas as nações e então virá o fim. A todos que estão assistindo, todo mundo vai ver. Jesus vai voltar se eu fizer alguma coisa.
Então a responsabilidade vai cair nas nossas mãos, assim como esteve nas mãos deles. É verdade. Então, que Deus abençoe, né, irmão, você e sua família. A gente agradece mais uma vez por sua disponibilidade, disposição e boa vontade de estar conosco Amém. aqui. Se Deus permitir, der tudo certo, semana que vem a gente volta novamente para continuar esse estudo. É um estudo tremendo, é um estudo muito importante para a gente. E que Deus possa estar lhe preparando e ajudando para a próxima parte. E também que Deus abençoe a cada um dos que estiveram conosco ou que venha assistir depois. E refletir bem sobre tudo isso que foi mencionado. Sim. Vamos fazer uma oração. Pode falar. Amém. Eu peço que, assim, todos considerem esse estudo com oração, sabe? Sem ideias preconcebidas e nada, não é nada pessoal. É realmente para libertar a todos nós. E eu peço a todos que puderem, né, que orem por essas mensagens. Tem sido um privilégio e uma bênção para mim participar desse trabalho para Deus, mas eu preciso que orem, né, por mim, pela minha família, para que realmente seja esse evangelho vivido em nossas vidas e tenha o poder do alto. Então que Deus nos ajude a ver esse evangelho, a pregar esse evangelho na prática. Por isso eu peço orações para que Deus capacite, porque eu conheço a fraqueza humana e entendo a Deus. Então que Deus nos ajude em oração. Eu peço a todos. Amém. Vamos estar orando sim, com certeza. E também peço mesmo por nós aqui, né? Por mim, por minha esposa, pelo nosso ministério, porque é uma batalha muito grande para a gente se manter firme, né? E poder avançar, Sim. poder espalhar essas mensagens e, de alguma maneira, fazer, né? Contribuir para o reino de Deus, para que as pessoas possam serem despertadas, né? Terem suas consciências despertadas, o mínimo que seja. Então, Sim. o seu pedido é o nosso também aqui. Amém. Então, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, meu Senhor, por esse privilégio. Obrigado, meu Deus, por mais essa live, pelas mensagens que foram passadas aqui, que possamos refletir, o Senhor nos ajude a considerar tudo isso que aprendemos, mais essa live, mais esse estudo com o irmão Alex, que é teu servo, que o Senhor nos ajude a aplicar nossas vidas, a não só ficar na teoria, que o Senhor possa nos capacitar, meu Senhor eterno, para continuar propagando a tua verdade em nossas vidas e através da pregação. Que o Senhor nos capacite e nos guie, que o Senhor também possa operar a tua obra em nossas vidas, particular, individual. Durante esse restante da semana, o Senhor possa também estar nos guardando do maligno, que os anjos do Senhor estejam nos guardando mais essa noite, que o Senhor nos ajude a dormir em paz, que o Senhor possa cuidar da família do Alex, da minha família e de cada família que assistiu ou venha assistir esse vídeo. Amém. Que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de tudo isso e que todas essas coisas sejam para a honra e glória do Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a você, sua família e a todos os que estiveram aqui. Igualmente. E
na próxima semana, se Deus quiser, a gente se encontra novamente.